Olá, bom dia para você. A situação das indústrias de Pernambuco é o assunto de hoje aqui no Poder e Negócios. De acordo com o relatório de sondagem industrial elaborado pela Confederação Nacional da Indústria, CNI e federações, os empresários não estavam muito otimistas no primeiro semestre do ano, não. Problemas como crises políticas, elevada carga tributária e falta de mão de obra qualificada estão entre os motivos que explicam essa realidade. E agora, com a eleição de novos governantes em Pernambuco e no Brasil, será que a expectativa muda e a realidade também? É o que vamos saber com o presidente da FIEP, a Federação das Indústrias de Pernambuco, Ricardo Essinger. A FIEP, inclusive, debateu com as candidatas ao governo do estado e entregou um documento com vários pedidos. A gente vai saber os detalhes neste programa. Bom dia, presidente, bem-vindo. Bom dia, Meire, bom dia, telespectador. É um prazer estar aqui para conversar e para esclarecer e dar, vamos dizer, um otimismo para o empresário pernambucano. Presidente, qual é a atual situação das indústrias aqui em Pernambuco? A atual situação da indústria pernambucana é preocupante, mas nós estamos com muita esperança com o novo governo, porque as reivindicações que são feitas, que nós sempre dissemos que as reivindicações são feitas não para beneficiar a indústria, mas sim para beneficiar o Estado, porque nós vivemos no Estado de Pernambuco. Elas dificilmente são atendidas ou são realizadas. Então, nós temos realmente muita dificuldade em conseguir fazer que a indústria pernambucana volte a ter aquela pujança que tinha. Agora, com o novo governo, com a nova governadora, nós acreditamos, com a experiência que ela tem, com a vivência que ela tem de administração, que mude esse cenário. Qual é o volume de emprego gerado nesse setor industrial aqui no estado? Aqui no estado são mais de 230 mil no setor industrial. Agora, hoje, Pernambuco é o estado que tem o segundo maior desemprego do Nordeste e um dos maiores do Brasil. Pernambuco hoje é o estado que a empresa tem maior dificuldade em conseguir trabalhar ou produzir. Agora, pela composição dos setores, né, que contribuem aí para o PIB, que é o Produto Interno Bruto, ou seja, o conjunto de riquezas gerado aí para produzir bens e serviços, a gente tem uma composição mais ou menos assim, 75,5% de serviços, 4,2% de agropecuária e 20,3% de indústrias. Quais seriam os setores que estariam passando por um maior aperto, um maior desafio para superar essa fase? O setor metal-mecânico é um setor que Pernambuco já foi pujante e hoje é um setor que está sofrendo muito. O setor de produto de limpeza, o setor de plástico, com concorrência de outros estados. Então, nós temos uma série de dificuldades, mas que elas, eu acredito, que serão superadas e que Pernambuco volte a ter a força que tinha no passado. Num ranking nacional, né, numa lista, aí comparando com outras capitais, o Recife, inclusive, apareceu como a pior capital brasileira para se fazer negócios, para pequenas e médias empresas. Isso aí, gente, de acordo com um levantamento do Banco Mundial. No ano passado, né, se chegou a essa conclusão diante da realidade sobre a qual o senhor está falando, mas qual seria o maior entrave? O que explicaria essa realidade, presidente? Eu acho que a falta de diálogo que se tem com o governo, a falta de entendimento do que é necessário para ser feito. Nós precisamos digitalizar mais o setor público, mas digitalizar simplificando os processos e não complicando os processos. Então, como foi avaliado pelo Banco Mundial, Pernambuco realmente era um lugar difícil de se investir. Ora, um lugar difícil de se investir, quem é que vem investir? Então, Durante a campanha política, a FIEP mostrou várias necessidades, prioridades, fez pedidos aos candidatos inicialmente no primeiro turno das eleições, depois fez um novo debate no segundo turno das eleições com as duas candidatas. E o que é que o senhor percebeu, né, da necessidade que o empresariado tem e da responsabilidade que se foi posta durante esses debates? Eu acho que a candidata eleita realmente mostrou uma grande responsabilidade, uma grande participação. Nós entregamos um documento para o diálogo, onde tinha, não digo reivindicações, mas necessidades que Pernambuco tem para se desenvolver. Então, eu acho que a nossa governadora vai ter uma chance, uma oportunidade muito grande
vai encontrar um cenário difícil, mas vai ter uma oportunidade enorme de fazer um excelente governo, não é nem um bom governo, um excelente governo. Porque nós temos problema em infraestrutura, nós temos problema em educação, nós temos problema na burocracia. Por exemplo, você vê que precisa reunir, por exemplo, a PEVISA, a Agência Pernambucana de Vigilância Sanitária. Cada município tem uma fiscalização. Às vezes, 2 municípios juntos, o procedimento de fiscalização é diferente com as empresas. Então, um exige uma coisa e o outro exige diferente. Outra dificuldade grande que se tem é com o CPRH, por exemplo. Ora, a empresa que é potencialmente poluente, eu acho que essa tem que ser fiscalizada, tem que ter exigências. Além da fiscalização, punição também para quem comete irregularidade. Exatamente. Mas a empresa que é de pequeno potencial poluidor, ela não devia ter a mesma exigência que tem uma de grande potencial poluidor. Inclusive, nós reivindicamos e conseguimos daí fazer que as licenças não fossem renovadas anualmente, pudesse ser 2 ou 3 ou até 5 anos, mesmo se pagando as taxas para não ter uma quebra de receita. Mas não tem a burocracia, porque você imagina, se você tem anualmente todas as empresas de renovarem sua licença, imagine o volume burocrático que você tem dentro da própria instituição desnecessária. Junta papel, se for por papel, ou na internet, se for pela internet a ação. Então, a gente não consegue conceber um desenvolvimento sem estímulo e sem responsabilidade ambiental. Né? E desburocratizar esse sistema. Agora, no que se refere, por exemplo, presidente, à competitividade, o que é que precisa acontecer aqui no Estado para que Pernambuco seja competitivo em relação aos outros estados brasileiros? Primeiro, nós temos de investir em infraestrutura, porque a nossa infraestrutura viária está destruída. Agora tem uma grande chance para a nova governadora, com o retorno da administração do SUAP para o estado de Pernambuco, que estava no governo federal há 10 anos, com, vamos dizer, uma punição para Pernambuco. E agora, com esse retorno, você tem uma possibilidade grande de, inclusive, SUAP voltar a ser aquele motor de desenvolvimento do estado. Então, eu acho que a governadora deveria juntar o Porto de Recife e a administração, ser uma só, SUAP e Recife, para que houvesse uma parceria, um entrosamento entre os 2 portos que nós temos. Essa ideia foi posta às 2 candidatas? Também foi sugerido, nós estamos preparando um documento, que é uma política industrial para Pernambuco, que nós vamos entregar à governadora, que já está sendo elaborado, porque nós estamos atualizando uma política que foi feita em 2013 e não foi implementada por questões de desentendimento dentro dos próprios secretários, quem é que ia gerir, e nós vamos entregar essa política atualizada. Estamos trabalhando em cima disso, porque nós entregamos documentos, nós não entregamos só conversa, nós não entregamos sugestões, nós entregamos coisas sólidas. Baseado na prática, né, com a qual vocês lidam. Agora, quando se fala em excesso de burocracia no ambiente de negócios, que é uma reclamação de todos os empresários, o que é que a gente pode entender como esse entrave, né? Como esse problema desafiador para vocês superarem essas diferenças em relação à competitividade com os outros estados? Bom, primeiro, se você vai abrir uma empresa em Pernambuco, para você tirar a licença de CPRH, de bombeiro e tal, você pode levar mais de 1 ano. Então, com isso, você cria uma dificuldade. Depois, você tem também os entraves com as empresas existentes quando entra uma empresa nova. E às vezes são dados benefícios à empresa nova que a empresa existente não tem. Então você dá um verdadeiro tiro no pé, abre uma empresa nova e fecha às vezes 2 ou 3 empresas existentes. Então, política fiscal, essa política de incentivo tem que ser revista para que realmente seja incentivo e não seja punição. O senhor falou aí sobre um outro gargalo, que é a infraestrutura de transporte, né? Um problema, né, com as estradas, a manutenção das rodovias, que também tem impactado aí, gente, no desenvolvimento das indústrias. O que é mais urgente aqui em Pernambuco? Olha, eu acho que começar requalificando as rodovias, porque realmente você tem um gargalo grande. A CNI, há 12 ou 14 anos atrás, fez um trabalho no Brasil inteiro sobre logística e fez, junto com as federações, e fez um recorte para cada estado, mostrando todos os custos de rodovia
para implantar, aonde tinha um transporte pesado, aonde precisava ser feito investimento, qual o tempo de retorno do investimento. Nós entregamos isso para o governo do Estado e nada do que foi feito há 12, 13 anos atrás foi implementado. Ainda está atualizado aquele trabalho. Bom, a gente como não pensa, foi feito... A gente pensa nas rodovias, o senhor está falando aí da necessidade de requalificação, até por conta do escoamento das produções que acontecem em todo o estado, todas as regiões têm a sua vocação, né, para a produção industrial, mas a gente também não pode esquecer do transporte marítimo, que está entre as preocupações dos empresários. Tá. Por isso, agora, com esse retorno do Porto Suape para a administração de Pernambuco, vai ser uma ocasião realmente de se dar uma alavancada nesse transporte marítimo. Com aquele leilão que houve de parte do estaleiro, onde a Maersk vem se instalar aqui, você vai ter uma competitividade com o Tecon, que hoje é o terminal mais caro, talvez, do mundo, pelo menos da América do Sul, sem dúvida nenhuma. E, com isso, nós vamos voltar a ter uma competitividade e poder realmente ter linhas para que o nosso comércio internacional e a nossa cabotagem funcionem. Vocês levaram essa preocupação à governadora eleita e vão reforçar a cobrança a partir de agora? Bom, nós estamos fazendo um plano para fazer uma planilha onde nós vamos cobrar a cada 100 dias ou 90 dias as atuações que forem elencadas, porque tem coisa que vai ser de médio prazo e de longo prazo. Outra coisa que precisa ser feito é no ensino, porque a nossa base de ensino está muito precária. Então, essa questão da qualificação profissional sempre foi um pedido da Federação das Indústrias de Pernambuco, até por conta da ocupação das vagas, né? Eu só queria voltar um pouquinho ao transporte que a gente estava falando, porque a gente falou do transporte marítimo, falou do transporte rodoviário, mas a gente também não pode esquecer do transporte público, né, que leva e traz os trabalhadores para os seus locais de trabalho. E os empresários também estão pensando nisso? Também. Por exemplo, uma linha que poderá ser feita é sair do Joana Bezerra até Paulista. Porque se colocar ou um metrô ou um VLT em cima da Agamenon, em cima do canal da Agamenon Magalhães, não atrapalha nada do transporte e, no entanto, você vai ter quase que um expresso de Paulista até o Joana Bezerra, onde se integra na toda a rede de metrô do estado, na rede que existe. Eu acho que esse investimento dessa linha é um investimento muito bom, caro, difícil, porque tem obras para ser feita, tem tecnologia para ser aplicada. E um estudo principalmente sobre o impacto ambiental, né, presidente? O impacto ambiental será mínimo, porque você vai fazer, não vai prejudicar o canal da Derby Itacaruna, que faz em cima do canal Derby Itacaruna, e você integra desde Paulista, Olinda, ao metrô na Joana Bezerra. Tem também a preocupação com o canal, né, do Sertão, a gente tem que falar aqui para todas as regiões, a adutora do Agreste, né, obras que estão paradas, outras obras que estão num ritmo muito devagar. E esses também têm sido motivos de aflição para vários empresários que estão aqui na região metropolitana, mas também no interior do estado. Porque nós temos uma regional em Araripina, uma regional em Petrolina e uma regional em Caruaru. Então, nós ouvimos todos os empresários das regiões e sentimos esse problema. Por exemplo, se tivesse havido o trabalho no Rio Ipujuca, que em 2013 foi feito um financiamento de $350 mil para despoluir o Rio Ipujuca, que é o terceiro rio mais poluído do Brasil. Nós podíamos jogar água do São Francisco lá em Arco Verde e a água vir passar para o Caruaru, Gravatá e as outras cidades do entorno e chegar até Suape, onde poderia abastecer não só o polo industrial de Suape, mas também a cidade de Recife. Quer dizer, um custo relativamente baixo e com o saneamento das cidades que estão junto do Rio Ipujuca, você teria aí uma forma de trazer água do São Francisco até abastecer Recife quando tivesse necessidade. Bom, para a gente entender direitinho como é que essas mudanças impactariam na produção industrial aqui no estado. Sem dúvida nenhuma, na hora que você melhora a qualidade da educação, na hora que você melhora o ambiente de negócio, a produção cresce naturalmente, porque você só vai investir onde você tem um ambiente propício para isso.
Entendi. Presidente, de que forma se apresentam hoje as atividades no Porto de Suape? O senhor está falando aí, né, de um novo tempo, mas a gente sempre que a gente fala de Suape, a gente lembra do setor de petróleo, de biocombustíveis, oportunidades. Como é que está essa fase no complexo portuário de Suape? Olha, apesar dos custos que tem o terminal de contêiner de Suape, devido à localização estratégica e à qualidade do porto, nós temos um bom desempenho do Porto Suape. Então, ele se melhorar, sem dúvida alguma, vai ser, feito eu disse, o motor do desenvolvimento de Pernambuco. Se você tiver custos melhores, conseguir integrar, inclusive a ferrovia, você imagina a Transnordestina, que está aí desde 2008 sendo construída e que nunca foi terminada, tem que dar, ou com a Bemisa ou a própria Transnordestina chegar ao Porto Suape. Com isso, você vai criar um novo polo de suinocultura e avicultura, porque hoje você tem um polo grande de avicultura, você tem uma produção grande de ovos, inclusive, os granjeiros levando ração de caminhão, levando até água de caminhão. E assim mesmo você ainda tem uma pujança por causa do clima que é favorável. Então nós poderemos passar a ser exportadores, e agora com o frigorífico, com o abatedouro que já tem aí, nós poderemos ser um grande polo produtor de suíno e avícola do estado. Bom, essas necessidades, essas preocupações, né, vão ser levadas para a governadora eleita, mas a gente também tem um novo presidente aí, um presidente eleito, Lula. O senhor espera que essas preocupações cheguem até a presidência da República, até porque há uma necessidade, né, de uma aliança estadual e nacional para colocar todas essas necessidades aí como objetivo de serem alcançados. Algumas dessas obras que estão inacabadas foram começadas no governo Lula. Então, eu acredito que seja a ocasião de ele acabar essas obras, por exemplo, o segundo trem da refinaria, a Transnordestina. Então, são obras que vai depender do governo federal, sem dúvida, e vai depender da interlocução que a nossa governadora tenha com o governo federal. O que eu acredito que seja uma interlocução boa, que não tem razão nenhuma para que se tem alguma coisa diferente. Bom, quando a indústria vai bem, tem geração de emprego e renda. A gente vai continuar falando sobre isso. Depois do intervalo, a gente volta, viu, gente, para falar sobre setores da indústria pernambucana que tem potencial de crescimento para gerar mais emprego e melhorar a economia da região. E também os rumos, por exemplo, da construção civil. A gente volta rapidinho. Até já. Estamos de volta com o Poder e Negócios. Hoje estamos falando sobre as indústrias de Pernambuco e o que os empresários esperam dos novos governantes para melhorar o desempenho do setor, gerando mais emprego, mais renda. Nós estamos com o presidente da FIEP, Ricardo Essinger. Presidente, de acordo com a Confederação Nacional da Indústria, né, a CNI, para cada R$1 investido, são gerados R$ 2,32 na indústria. Como é que a gente pode entender essa conta? Bom, a conta é feito um levantamento do valor que é investido e do valor que gera de resultado. Então, isso aí é o levantamento que a CNI faz e que ela tem exatamente esse número. Agora, a indústria, sem dúvida, é quem gera melhor qualidade de emprego. Você não tem nenhum país desenvolvido que não tem uma indústria forte. Então, estimular e desenvolver a indústria é o caminho para desenvolver a região onde ela está instalada. Por isso a cobrança de vocês aí para os novos governantes. Sem dúvida alguma, você desenvolver a indústria, você está desenvolvendo, porque se você olhar, nós falamos, a agricultura do Brasil é forte. Mas se você olhar, a agricultura do Brasil é forte por quê? Porque tem tratores adequados, porque tem adubos adequados, porque tem irrigação adequada, porque tem transporte e tem armazenagem. Se você olhar o que é dentro da agricultura, realmente o agro, é uma parte pequena, porque é a terra, porque as sementes são produzidas. Então, você olhando o que é a indústria dentro da agricultura, e agora mais ainda com drones monitorando irrigação, monitorando adubação, pragas, você vê que a indústria é extremamente indispensável para a própria agricultura se desenvolver. Então, a indústria é a base da inovação, é a base da pesquisa. Agora nós vamos ter
fizemos um convênio com a NASA, o nosso Senai. Nós estamos com um hub lá em Suape de energia renovável, que exatamente é o hidrogênio verde, que nós vamos desenvolver lá em Suape. Fizemos um convênio e aonde estamos com um cluster tecnológico de inovação em Suape. E já temos mais de 100 milhões que vão ser aportados nessas pesquisas, onde envolve não só a indústria, mas também a academia, para que nós chegamos a novos produtos, a novos processos, a novos métodos de produção. Bom, com tanta tecnologia, com tanto investimento, a gente percebe a necessidade de melhorar a qualificação, a capacitação dos trabalhadores. E é uma necessidade gigante aqui em Pernambuco. Como é que a FIEP sugere que essa preparação dos trabalhadores seja feita para atender essa demanda, esse volume de empregos que pode surgir? Nós temos de começar a preparar na base. Por isso que nós tentamos, com a Secretaria da Educação, fazer o novo ensino médio. Ou seja, o Senai preparar 15 mil alunos do ensino público esse ano na parte tecnológica, na parte do novo ensino médio. Já agora em 2023? Já nós queríamos fazer em 2022 e não conseguimos. Nós vamos ter contato exatamente com a nova governadora, quando ela assumir, para que nós possamos, em 2023, entrar com esse processo dentro das escolas públicas. E aí seria custo zero? Seria para o Estado, é Sim. custo zero, porque quem paga esse ensino é o Fundeb. Então, o Estado não está indo buscar esse dinheiro que está oferecido aos estados, que está sobrando, inclusive. Que tipo de qualificação o Senai pode oferecer para formar esses novos trabalhadores e ocupar essas vagas? Ele pode em várias áreas, pode de acordo com a escola, de acordo com a região, de acordo com a perspectiva dos alunos, é que nós vamos colocar os cursos. Pode ser curso de mecatrônica, pode ser curso de eletricidade, pode ser eletrotécnica. Então, você tem a variedade de cursos industriais dentro do Senai muito grande. Nós temos uma escola em Pujuca exclusivamente para plásticos. É tão bonito o senhor ver com um brilho nos olhos, né? A gente olhar para o senhor, ver esse brilho nos olhos quando o senhor fala sobre o setor industrial, até porque, gente, ele está no ramo industrial desde 1956. Hoje ele é diretor de uma fábrica de óxido de ferro para indústrias da construção de borrachas, de tintas, pigmentos. Quais os desafios que o senhor vem atravessando e superando e qual a orientação que o senhor dá para quem está querendo entrar nesse mercado industrial? Os desafios é exatamente que nós temos essa parte burocrática. Para ter noção, para nós renovarmos uma licença que é anual de um determinado item, de uma determinada repartição, pede exigência de a gente ter de outra que não tem nada a ver. Então, é uma burocracia desnecessária, é uma burocracia complicada e que você precisa ter dentro da empresa, às vezes, contratar pessoas que não são produtivas somente para cumprir esse desafio. Então, isso é que nós precisamos reduzir. Eu estava como presidente do Conselho do SEBRAE, inclusive, nós procuramos modificar o SEBRAE, colocar o SEBRAE tecnológico. Hoje, você, com o seu celular, botando SEBRAE, você baixa um programa que você entra em todas as atuações do SEBRAE. Então, nós, com o Chico Saboia, que era o superintendente, atualizamos o SEBRAE tecnologicamente, inclusive fizemos um convênio com a Prefeitura do Recife para atualizar todos os processos da Prefeitura. Então, tem que desburocratizar e tem que investir em qualificação profissional. Qual é a esperança para 2023? Bom, entrando no novo dirigente, nós só podemos ter uma esperança que Pernambuco realmente, eu não falo em termos Brasil, só falo, vou falar aqui Pernambuco volte a ter aquele protagonismo que ele já teve na indústria nacional, aquela posição de liderança no Nordeste. Então, nós precisamos realmente fazer com que o nosso industrial e os que vêm investir em Pernambuco se sintam confortáveis para que possam realmente fazer com que suas indústrias se desenvolvam, para que sintam o prazer de estar em Pernambuco produzindo. Esse 2022 está fechando de que forma? Aqui, quando a gente faz uma análise rápida do setor industrial de Pernambuco. Teve meses, teve trimestre que a indústria pernambucana andou bem, teve trimestre que andou mal.
Agora, quando fechar o ano é que nós vamos saber realmente o resultado da indústria pernambucana. Mas foi um ano, não digo perdido, mas foi um ano que nós tivemos muita dificuldade em Pernambuco. A gente ainda percebe algum resquício de pandemia ou a pandemia ficou para trás? Não, a pandemia ficou para trás. Durante a pandemia, nós dialogamos muito com o governo, porque Pernambuco foi o último a fechar e foi o primeiro a abrir. Por exemplo, na parte de construção civil, que teve estado que fechou a construção, nós conseguimos fazer. Como é que está a construção civil aqui hoje? A construção civil está razoavelmente bem. Agora, nós esperamos que seja feito o arco metropolitano, que vai reposicionar nossos investimentos em termos de construção civil. Porque Recife é um município muito pequeno, é talvez o menor município do Brasil e está quase saturado, tendo algumas áreas e tem algumas exigências que precisam ser realmente atualizadas e modificadas. A gente pode dizer que a construção civil está em expansão? Pode. Pode dizer que a construção civil está em expansão e ela vai dar um salto. Principalmente quando tiver obra pública, porque hoje em Pernambuco estava sem obras públicas. Então, precisamos realmente fazer com que haja investimento. Na hora que houver investimento, você tem um retorno, porque você ocupa pessoas, ocupando pessoas tem um consumo, tendo um consumo tem imposto, tendo imposto tem recurso. Então, o Estado precisa fazer uma espiral crescente e não uma espiral decrescente. Eu já percebi que a FIEP vai ser uma cobradora da nova governadora aí eleita. O senhor trouxe aí suas propostas, as suas ideias, já colocou aí como está a situação das indústrias de Pernambuco. Eu agradeço demais a sua participação aqui no Poder e Negócios. Obrigado, viu? Meire. Eu não diria que seria cobrador, eu diria que nós vamos ser colaboradores com a nova governadora. Muito obrigada. A você e muito obrigado a todos. Obrigada, presidente. E nós voltamos no próximo domingo às 10 da manhã. Grande abraço, até lá. Tchau.